Olá a todos e um bom dia. E a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje a devocional se encontra no livro de 1 Samuel, o capítulo 16 e o versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Aqui está falando do dia que Samuel foi ungir o novo rei de Israel, porque Deus tinha rejeitado o rei Saul, porque o rei Saul não estava mais obedecendo à voz de Deus, estava vivendo conforme a sua vontade, e isso estava desagradando a Deus. Então Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé ungir um rei. Só que Deus não falou para Samuel quem seria. O Senhor Deus ia falar quando chegasse lá. Então, quando ele chegou lá, começou a aparecer os filhos de Jessé, né? O primeiro, que era o filho mais velho, um homem alto, bonito, de boa estatura. E assim que Samuel viu esse jovem, esse rapaz, ele já imaginou logo que seria ele, porque ele tinha uma boa aparência, uma boa estatura e tinha realmente um porte de rei, né? Só que Deus falou para Samuel, dizendo que não seria aquele, não é esse Samuel que eu vou ungir, rei de Israel. Você está vendo a aparência, mas eu tenho o rejeitado, porque o coração dele não era um coração puro e voltado para Deus. Então, apareceram todos os outros filhos de Jessé. Jessé tinha 7 filhos. Apareceram todos os 7 filhos de Jessé, com Davi 8, né? E todos foram rejeitados por Deus. Deus não escolheu nenhum daqueles. Então, depois que passaram todos, e Samuel viu todos e Deus disse que não queria nenhum daqueles, Samuel perguntou a Jessé se ele tinha mais algum filho. E ele disse que tinha um mais moço que estava no campo cuidando das ovelhas. Então ele mandou chamar Davi e disse que ninguém iria comer enquanto Davi não chegasse. Então Davi chegou, e quando Davi chegou, o Senhor Deus disse: Esse é o meu escolhido, esse é o meu ungido para ser o novo rei de Israel. Ele era um jovem ainda, muito moço, mas era um rapaz valente, um rapaz que tinha coragem, que lutava. Ele vivia cuidando das ovelhas no pasto para o seu pai. Interessante que quem cuidava das ovelhas era o mais moço, né? Na hora que Samuel chegou lá, todos estavam lá, os mais velhos. E Davi não, Davi estava cuidando das ovelhas. Davi já tinha matado um urso e um leão para proteger suas ovelhas. Ele cuidava muito bem das ovelhas do seu pai. Então Deus via que tinha sinceridade e pureza e amor no coração de Davi para com Deus. Por isso que ele escolheu a Davi para ser o novo rei de Israel, mesmo ele sendo muito jovem, muito moço, e que não tinha uma estatura ainda de homem, né, de homem já formado. Deus não olhou para isso, porque ele olhou o coração de Davi, ele viu a sinceridade de Davi, ele viu que Davi o amava, né? Que Davi se dedicava a ele, que Davi tinha um coração voltado para ele. E o principal, Davi não era soberbo, ele não se exaltava, porque depois que ele foi ungido, ele não ficou se achando o novo rei, ele não saiu contando para todo mundo que tinha sido ungido rei, ele não se exaltou, muito pelo contrário, ele continuou vivendo a sua vida como pastor, até o dia dele realmente assumir o seu posto, o seu cargo de rei. Então, por isso que Deus o escolheu, porque ele não se exaltou, ele não se achou que já era o rei e já foi lá pedir o seu cargo para assumir o seu cargo de rei. Não, ele sempre foi uma pessoa humilde, uma pessoa que não se ensoberbecia, se orgulhava e se achava o melhor. Não, ele não se achava assim. Por isso que Deus estava sempre com ele, por isso que Deus o escolheu e por isso que Deus estava sempre com ele nas batalhas, pois Davi foi um homem de guerra. Ele lutou muito contra
os inimigos daquela época e ele ganhou todas as batalhas. Eu nunca vi na Bíblia uma batalha que Davi não tivesse ganhado. Ele ganhou todas. Mas por que ele ganhou? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus o escolheu por isso, porque ele tinha um coração sincero e obediente a ele. Todas as batalhas que ele ia enfrentar na guerra, ele sempre pedia direcionamento a Deus. Ele sempre pedia para Deus confirmar se ele podia ir naquela batalha, se ele ia ganhar ou não. E Deus sempre falava com ele: você vai, você não vai, você vai vencer. Então, quando Deus mandava ir, é porque a vitória já estava certa, garantida. Então, ele lutava não pela sua própria força, ele lutava na confiança em Deus, de que Deus iria dar a vitória a ele. Então, na nossa vida, nós devemos fazer o mesmo. Nós não devemos nos exaltar, nos achar bons, melhores do que as outras pessoas, porque Deus vê e conhece o nosso coração. Deus resiste, a palavra diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste àquelas pessoas que se acham, que se colocam lá em cima, que se colocam lá no topo, que se autoelogiam, que diz não, porque eu sou bom, porque eu faço, porque isso só é bom porque eu que faço, porque se outra pessoa fazer não é bom. Não, Deus não gosta de pessoas assim, porque quem exalta é Deus, quem dá sabedoria é Deus, quem dá força e coragem é Deus. Então nós devemos exaltar a Ele, é somente a Ele. Era isso que Davi fazia. Davi fazia isso nas batalhas, ele sempre exaltava a Deus. Tanto que tem vários salmos de exaltação e de louvores a Deus, porque Davi sempre exaltava e colocava Deus em primeiro lugar sempre. Isso também aconteceu na vida de Davi quando ele foi derrotar o gigante. Pela aparência dele, ele era só um menino, gigante, enorme, de 3 metros. Ele esmagaria Davi facilmente, tanto que todo o exército da época fugiu com medo do gigante filisteu. Mas Davi não. Davi teve coragem. Mas por quê? Ele sabia que Deus iria vencer por ele. Deus ia derrotar aquele gigante por ele, não ia ser ele. Ele sabia que a força dele vinha somente de Deus. Então, a gente deve aprender com Davi a não querer se exaltar, não querer se achar e colocar sempre a nossa confiança em Deus. Quando Deus nos colocar para fazer algo, a gente dizer: se eu estou aqui fazendo isso, foi Deus que me colocou, é Ele que está me conduzindo, é Ele que está me capacitando para que eu possa fazer essa determinada coisa. Não nós que somos autossuficientes. Não, nós somos totalmente dependentes de Deus. A nossa vida depende dele para tudo. Então, a nossa confiança deve estar extremamente no Senhor. Nós devemos pedir a Deus um coração voltado para Ele, um coração cheio de amor e gratidão a Ele e um coração que sempre exalte o nome dEle. Amém? Então, que tenham todos um excelente e abençoado dia, que todos sejam ricamente abençoados na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém?